Olá, bem-vindos a mais um programa Quebrando Paradigmas aqui na WC Channel. Meu nome é Jean Polidoro e hoje vamos entrevistar Alexandre Monte, profissional da área de tecnologia voltado à produção de conteúdo. Olá, Alexandre, tudo bom? Tudo bem, Jean? Prazer enorme estar aqui contigo. O prazer é todo nosso. Alexandre, vamos falar um pouco da sua carreira para que nossos ouvintes conheçam um pouco dessa sua trajetória incrível na área de tecnologia. Bacana. Bom, eu comecei muito novo na área de tecnologia, com 16 para 17 anos, e dei sorte de começar num segmento que era muito novo naquele momento. Isso eu estou falando de 1989, onde a editoração eletrônica estava começando no Brasil, computação gráfica estava começando no Brasil, e eu tive a oportunidade de ter contato com isso muito cedo. E naquele momento era aquilo, né? Era tudo muito novidade, a gente não tinha absolutamente nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de curso, todos os materiais que a gente tinha disponível, na verdade, eram os manuais, todos em inglês. E ali eu, como sempre fui um autodidata, devorava manuais e comecei a aprender, e comecei a me desenvolver nessa carreira e passei por... desde fazer livros e fazer materiais gráficos e tudo mais, passando por pré-impressão, depois indo para a área digital, e tudo isso me levou ao que eu faço hoje, que é ajudar grandes marcas, grandes editoras, grandes agências que produzem um volume gigantesco de conteúdo nesse mundo novo que a gente vive, com uma variedade muito grande de canais, conteúdos muito segmentados, específicos para cada nicho, para cada tipo de público, para as mais diversas mídias sociais, etc. Então, como é que a gente consegue ajudar, né, e como é que a gente consegue colaborar nessa organização e nessa, vamos dizer assim, orquestração de todos esses conteúdos que estão por aí. Então, comecei lá em 89 e passando por poucas e boas aí, tô aqui nessa empreitada agora, nesse mundo novo, cheio de desafios aí pra gente enfrentar. Hoje, Alexandre, você desenvolve o mercado brasileiro para Woodwin, que é um programa voltado exatamente à produção de conteúdo e atende agências, marcas. A gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto, que é uma novidade no Brasil, que ainda é um mercado em desenvolvimento, e você, através de toda essa sua experiência, vem desenvolvendo. Mas eu gostaria que você voltasse lá atrás, falasse nessa loucura, né, que é ter se desenvolvido pela curiosidade de ler manual. Me fala um pouco mais sobre esse início de carreira. Foi uma coisa bastante curiosa, porque eu iniciei a minha carreira, na verdade, por um castigo do meu pai, né? O que aconteceu? Eu fazia colegial técnico de eletrônica e detestei eletrônica, né? Não era uma coisa que me atraía. E rebelde, adolescente e tudo mais, eu falei, bom, vou começar a matar a aula. E obviamente, meu pai muito esperto, me pegou no pulo e falou, bom, é o seguinte, né? Ou você vai trabalhar como office boy na época, virando pastinha aí na Praça da Sé, ou você vai trabalhar comigo de graça, né? E meu pai trabalhava na área de tecnologia, eu já tinha feito alguns pequenos cursos ali de programação, em DBase, Basic, algumas linguagens simples da época, e me deparei com um novo universo quando eu cheguei ali, que era impressoras laser, que na época era uma super novidade no Brasil, e essa tal de editoração eletrônica, software de paginação e essas coisas. E eu comecei a olhar aquilo e comecei a tentar entender, e o jeito de entender era ler manual, né? Então eram manuais parrudos de 2.000 páginas, e eu tinha a oportunidade de ter um computador na minha frente, o aplicativo, né, o software na época e tal, e saí estudando tudo aquilo e tal, e devorei aquilo. Em poucos meses, 3 ou 4 meses, eu já estava realmente dando produtividade ali, eu já produzia materiais gráficos, já comecei a fazer diagramação de livro, de revista e tal, que ali naquele ambiente se montou um estúdio
de editoração eletrônica, que era uma coisa, né, naquela época, nossa, alta tecnologia e tudo mais. E foi muito engraçado, porque comecei a fazer muita coisa, comecei a produzir muita coisa, muito novo, eu tinha 18 anos ali na época, né? Mas foi uma coisa, é aquilo, né? Quando a gente realmente encontra aquilo que a gente gosta, né? A gente não tem mais aquele sentido de obrigação. Então, o que foi um castigo para mim, na verdade, virou não só uma profissão, mas para mim naquele momento era uma diversão total, né? Para mim não tinha, na hora que falava, puxa, vamos embora, que está na hora de ir embora, para mim era uma desgraça, porque puxa, ainda tinha que ler muita coisa, ainda queria devorar muita coisa. Então, quando você faz aquilo que gosta realmente, você, né, entra naquele universo ali, você não quer sair mais. E eu estava nessa pegada de, puxa, eu quero devorar, eu quero aprender, eu quero consumir, né? Quero consumir conhecimento de todas as formas naquele universo que era a editoração eletrônica naquele momento. Essa sede, né, por aprender é algo muito interessante, mas tem uma curiosidade, né? Naquela época a programação não era tão difundida no Brasil, a computação também não era tão difundida, até porque as redes como a internet e as diversas redes sociais, que é a fissura do brasileiro hoje, né? Todo brasileiro, o Brasil, se eu não me engano, ele tem 2 vezes mais tempo de acesso a redes sociais do que a maioria dos países do mundo, ou do que o segundo colocado. Isso nem se falava na época. O que te levou a esse segmento? O que te despertou a começar a fazer programação, começar a ler 2.000 páginas de manual e fazer todos esses testes, né? Sendo que na época não era algo que era divulgado, né? Hoje se fala que falta profissionais da área, os profissionais são bem remunerados, mas não era o cenário da época, né? Sim. Para mim era algo totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto, né? Porque é isso, eu já tinha contato com tecnologia, eu já fazia algumas linhas de código e tudo mais, mas a gente estava falando ali de computação gráfica, era visual, né? E aquilo era algo impensado até o momento. Então, é complicado você chegar hoje, eu tenho 2 filhos, é complicado eu chegar para meus filhos hoje e mostrar algo que eles já não tenham visto ou no YouTube ou em rede social, né? É muito complicado essa coisa de você mostrar algo que seja efetivamente uma novidade para eles. Mas para mim, naquele momento, era algo completamente a ser desvendado, era algo que me chamava e me despertava total curiosidade, né? Então, nesse sentido, que eu te falei, que, puxa, para mim era diversão. A cada descoberta de um recurso novo, eu via N possibilidades que eu nem imaginava que eu poderia fazer utilizando um mouse, sabe? Pra você ter uma ideia, o mouse não tinha, né? Hoje a gente tem mouse ótico e tal, mas o mouse eram 3 rodinhas embaixo do negócio, era super difícil mexer no mouse, era super pouco preciso. Então, você imagina pra você fazer um quadrado perfeito na tela, você tinha que dar uma ralada ali e tal. E eram esses desafios que realmente me motivavam, né? Que era algo extremamente novo e que eu falava com todo mundo que eu conhecia, todos os meus amigos, e os caras falavam assim, cara, não sei do que você está falando, eu nunca vi isso na vida. Porque não tinha revista, não tinha internet, né? Não tinha nada, né? Mostrando aquilo para o mundo, né? Era algo recente nos Estados Unidos, a gente estava falando de 1986, tinha começado a editoração nos Estados Unidos, e era 89 e estava chegando no Brasil, né? Hoje as coisas são muito mais instantâneas, né? São lançamentos globais de tudo, e essa coisa de você não conhecer alguma coisa é muito raro, né? Agora, uma pergunta interessante, né? Eu também tenho um filho adolescente em casa. Aliás, um grande abraço pro Guilherme, meu filho mais velho. E é difícil hoje você pegar jovens e conseguir trazer os jovens para um foco e ainda mais ter essa maturidade que você teve aos seus 17, de focar em algo e desenvolver ali, enquanto os outros jovens estão pensando em futebol, estão pensando em sair com os amigos, videogame, namoradas, jogo online, tudo isso. O que você acha que
foi diferente em você? O que te levou a deixar essas coisas que seriam coisas comuns e compreensíveis da juventude para se focar e dedicar esse tempo para esse tipo de projeto, esse tipo de conhecimento? Como eu te disse no começo, começou como um castigo, né? Então eu não tinha muita alternativa ali, né? Eu saía de manhã com meu pai para trabalhar e ficava o dia inteiro com ele no escritório. Então ou eu fazia alguma coisa de útil ou eu ficava ocioso ali, né? Sem poder fazer aquilo que eventualmente eu estaria fazendo na minha casa ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o que eu acho que a grande diferença talvez seja no seguinte sentido. Quando você realmente acha algo que te interessa, você se aprofunda, né? Eu vejo isso nos meus filhos, por exemplo. A minha filha teve uma época que ela falou assim, puxa, eu adoro Harry Potter. Ela descobriu Harry Potter na vida dela e simplesmente ela mergulhou no universo Harry Potter. O meu filho tem 11 anos, agora ele descobriu luta livre. Então ele está sabendo tudo de luta livre e tal, e assiste no YouTube, assiste os vídeos, sabe o nome de todo mundo e tal. E naquele momento era aquilo que eu tinha para descobrir, né? Mas eu acho que isso vai muito de personalidade e eu acho que naquela época a gente tinha uma certa vantagem, porque a gente não tinha tanto ponto de dispersão, assim, né? Tantos atrativos ao mesmo tempo, né? Hoje, para você conseguir ler alguma coisa no seu tablet, no seu smartphone, cara, é um inferno, porque você tem notificações bombando o tempo inteiro, você tem coisas se dispersando o tempo inteiro, e-mail chegando, notificação chegando de rede social, de WhatsApp, o que for. Então, eu acho que o grande desafio hoje dessa molecada, né, da galera mais nova, é conseguir realmente esse foco. Apesar que também, se a gente for fazer um contraponto a isso, a molecada de hoje em dia faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? Eles estão vendo TV, mexendo no YouTube e conversando no WhatsApp, e se você pergunta o que estava acontecendo na TV, eles te respondem. Se você pergunta o que estava acontecendo no YouTube, eles te respondem. Eles conseguem ter uma mente um pouco mais aberta, ser mais multitarefa, vamos dizer assim. Mas acho que é por aí. Bacana. Claro que hoje a gente vê uma juventude cada vez maior sendo diagnosticada com DDA, que é o distúrbio de atenção, exatamente por ser bombardeado. Mas eu acredito que esse é um dos maiores, uma das maiores lições, né? Que nesse meio de tantas dispersões, manter o foco. É um grande desafio. E você conseguiu na época. E aí teve algumas evoluções, né? Você não trabalhou com seu pai durante muito tempo, né? Não foi por muito tempo. O meu pai falou assim, puxa, você está gostando disso e tal, vai falar com uma amiga minha, que é gerente de uma área de cursos de tecnologia e tal, numa empresa que era famosa na época e tal. E eu fui lá falar com esse pessoal, eu tinha 18 anos ali, eu fui lá interessado em fazer cursos, e o pessoal falou, você faz o quê? Eu falei, não, eu trabalho com editoração eletrônica, eu faço isso. Aí os caras olharam e falaram, mas como é que você faz isso, né? Eu falei, não, li os manuais e já estou fazendo isso. Aí me botaram para fazer um teste, né? E aí eu fiz o teste ali, e o pessoal viu que eu sabia mexer mesmo. E aí, em vez de me oferecerem desconto nos cursos por serem amigos do meu pai na época, eles me ofereceram emprego. Então, eu comecei com 18 anos a dar aula, né? E aí dei aula, puxa, você imagina, um cara de 18 anos que entendia de editoração eletrônica, dando aula para um time de 15 pessoas do Estadão, né? Que o pessoal do Estadão estava saindo da produção convencional de jornal e querendo entrar na área da produção digital para o jornal impresso, né? Então, foi uma loucura esse negócio na minha vida e tal, e de repente eu me vi ali dando aula, né, e fazendo cursos, e com 18 anos e tal, saí dali, porque eu sempre tive esse ímpeto de querer aprender muito, então fiquei ali por um ano e pouco. Na hora que eu percebi que estagnou um pouco aquilo que estava me agregando em termos de conhecimento, procurei uma outra oportunidade, que foi assim, bom, eu sei como é que funciona na frente do computador, mas e para esse negócio virar um livro? E para esse negócio virar um jornal, né? Por que processos que isso passa?
Então eu fui por esse caminho. Então eu fui procurar emprego, na época eram birôs de fotolito, né? Então você fazia toda a parte de pré-impressão, de pré-mídia. E aí eu fui fazer toda essa parte de pré-impressão, pré-mídia. Virou uma loucura a minha vida, que daí eu virava à noite direto, que você trabalhava para grandes revistas, grandes jornais e tal. Foi realmente um período de muito aprendizado, muito intenso e de muito trabalho, né? Então isso me deu uma base muito interessante ali também nessa outra área de conhecimento ali. Alexandre, é muito interessante, né? A gente conversando, eu percebi que você tem qualidades de learner, né? Que é uma palavra muito usada hoje, que é aquela pessoa que se dedica e constrói a carreira em cima do aprendizado contínuo, né? Então você teve a base acadêmica, que depois gostaria que você falasse um pouco da sua formação. Teve a curiosidade, que te tornou autodidata, e teve a iniciativa de colocar toda essa teoria na prática. Sim. Fala um pouco para mim, e para mim não, né, para nossa audiência, como é que foi o desenvolvimento de todo esse processo de se tornar um learner, falando um pouco também da sua formação teórica, como isso te ajudou na prática, e essa habilidade de ser autodidata. Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Tem um ditado oriental que diz o seguinte, né? Que sorte é o conjunto de preparo mais oportunidade, né? Então eu sempre procurei me preparar e criar oportunidade. Aí o pessoal fala, puxa, você deu sorte. Não, você criou a sorte, né? Então, nesse processo de buscar conhecimento e de cavar oportunidades para adquirir mais conhecimento, isso foi me conduzindo nessa carreira. Então eu passei vamos dizer assim, de alguém que produzia conteúdo para alguém que depois passou na parte intermediária de industrialização, vamos dizer assim, né, de conteúdo. A partir desse momento, eu fui trabalhar na produção efetivamente de conteúdo, né, numa editora. Eu sempre gostei não só dessa parte de tecnologia voltada para o conteúdo, mas eu sempre adorei tecnologia em si, né? E por esse meu conhecimento, uma editora me chamou para dar uma consultoria para um problema específico. Eu entrei, fiz uma consultoria de 3 meses e me chamaram para ser o gerente da área de tecnologia daquela editora. Era um parque de 150 computadores na época, né? E eu falava para o cara assim, por que você quer me contratar, né? Eu não sou um cara de TI, eu não tenho as certificações de tecnologia. E ele dizia assim, você é um cara que tem conhecimento do todo, você conhece o meu negócio de ponta a ponta e você achou soluções criativas que o cara de TI efetivamente não consegue achar. Então eu quero que você faça isso de forma efetiva aqui dentro, né? Vem aqui para dentro e tal. Quando eu entrei para ser um gerente de TI, o que eu pensei comigo? Eu falei assim, cara, eu preciso saber ser um gerente de TI. Eu sabia ser um gerente de pré-mídia, um gerente de produção e tudo mais, mas eu não sabia ser um gerente de TI. Então o que eu fui fazer? Fui fazer a universidade, foi ali que eu fui realmente buscar um curso superior, né? Então eu fui fazer um curso de administração de empresas com ênfase em gestão de tecnologia, né? E por sorte a empresa que eu trabalhava era do lado da FIAP, que era uma universidade, né, uma faculdade de referência na área de tecnologia e tinha esse curso casando as duas coisas, né? Então eu acabei fazendo a faculdade, foi muito engraçado também, porque durante o período, né, da faculdade, durante os 4 anos da faculdade, eu tive desconto em todos os anos da faculdade, porque eu estava sempre entre os 3 melhores alunos da faculdade. Então era um negócio que eu gostava, então por gostar para mim era divertido ali estar estudando e tá me empenhando naquilo, né? Então essa condução, vamos dizer assim, da carreira, ela aconteceu de uma maneira natural. E o que eu vejo que me ajudou bastante, um primeiro ponto é ser muito transparente nas relações, né? Então, eu sempre fui muito transparente nas empresas onde eu passei. Olha, eu estou saindo porque eu quero aprender mais e aqui não está me dando isso, ou eu estou saindo porque eu discordo disso, ou eu estou saindo porque eu recebi uma proposta melhor assim, assim, assado, e sempre deixei portas abertas por onde eu passei.
Outra coisa que me ajudou muito, eu acredito, é inteligência emocional. Então não adianta você ser um cara, né, se aprofundar e se especializar ou ser mais um generalista, que você tem realmente conhecimentos em diversas áreas e tudo mais, se você não consegue lidar com pressão, se você não consegue lidar com pessoas, se você não consegue lidar com situações de conflito, vamos dizer assim, de soft skill, acho que me ajudou bastante também nesse caminho de carreira. Isso é um ponto muito importante, né? Eu vejo algumas questões, né, que a ideia do programa é realmente deixar essas lições para quem nos assiste ou nos ouve no podcast, que é mesmo já num cargo de liderança, você foi buscar um embasamento teórico, né? Muitas pessoas se acomodam quando ocupam cargos de liderança e não vão continuar buscando na teoria novidades, né? É um ciclo acadêmico muito interessante, porque a prática traz inovação para a teoria e a teoria vai trazendo inovação para a prática, né? E você foi buscar os dois. E outra lição interessante é a questão do soft skill. Você não parou no conhecimento técnico, né? Mas nessa questão de soft skill, como é que você se desenvolveu? Do mesmo jeito que você teve o desenvolvimento técnico, como é que foi esse seu processo de desenvolvimento de soft skill? É uma coisa interessante isso, porque com a experiência que a gente adquire, né, com mais idade e tudo mais, você olha para o lado e você fala assim, puxa, eu podia ter buscado uma orientação profissional, eu podia ter buscado, sei lá, um coach, alguma coisa nesse sentido. Então isso hoje é muito natural. Mas para mim isso não foi uma coisa natural, eu nem imaginava que existia esse tipo de coisa. Então, acho que instintivamente o que eu buscava sempre eram referências. Então eu buscava pessoas, podia ser um cargo superior ao meu, ou o meu chefe direto, ou o meu diretor, algo nesse sentido, ou um par, ou alguém mesmo que tivesse outra função, até mais baixo do que a minha, né? Eu sempre procurava observar a maneira que as pessoas, eu sempre fui muito observador. Então, sempre procurei observar como as pessoas agiam em determinadas situações, né? Isso no dia a dia, nas pequenas coisas, não em grandes situações ou em grandes conflitos. Obviamente que também, mas, sabe, aquela observação das pequenas coisas, dos pequenos comportamentos, e eu buscava tirar o máximo de lição desse tipo de comportamento, né, das pessoas. E eu acho que isso ajudou com que eu tivesse um pouco mais de, vamos dizer assim, de habilidade, de saber lidar com situações de conflito, ou de saber ser um bom líder. Eu tive que aprender a ser um bom líder muito cedo, eu tive que aprender a ser um bom líder, que é um grande amigo meu, né, o Maro. O cara pegou e falou assim, eu tinha 22 anos, ele falou assim, cara, vem aqui dirigir uma área, da área de pré-impressão aqui de uma empresa que eu tô, que tá uma bagunça, né, vem me ajudar aqui. E, puxa, eu tive que montar a equipe comercial, eu tive que montar a equipe de produção, eu tive que montar toda a estrutura, todo o fluxo de trabalho, tabela de preços, tudo com 22 anos de idade, né? Então, e obviamente que você aprende com erros, né? Uma coisa que eu costumo dizer muito também é o seguinte, se você tem que errar, erra rápido. Porque quanto mais rápido você errar, mais rápido você aprende. Se você aprendeu antes, você está na frente. Então, sabe aquilo de as pessoas costumam ficar mais na zona de conforto? Eu tento sair sempre da zona de conforto. Eu costumo assumir risco, né? Eu vejo muito isso hoje na gestão de carreira, as pessoas com muito receio de arriscar um pouco, ou de tentar uma promoção, ou de tentar uma mudança de emprego, ou de tentar efetivamente empreender. Empreender no sentido não só de montar uma empresa, mas empreender internamente dentro da empresa que trabalha, né, da empresa que é funcionário, por medo de fracassar ou por medo de errar. Então, para mim, quem erra primeiro está na frente, né? Eu sempre gostei muito de gente que, nas equipes que eu sempre montei, eu sempre quis gente melhor do que eu.
que eu dizia para o cara, eu quero você no meu lugar, porque na hora que você estiver no meu lugar significa que eu vou mais para cima. E depois você vai poder ir mais para cima também. Então, essa coisa de autopreservação, de preservação do seu espaço, eu acho que não é algo saudável para se ter como comportamento para a evolução de carreira. Naquela época, quando você teve que assumir todas essas responsabilidades, as pessoas não tinham essa visão de inovação. Se falava muito, e os pais, né, falavam, não, vá entrar numa empresa, arrume um bom emprego, que você possa ficar durante anos. E você chegou com um mindset totalmente diferente, querendo realmente trazer mudanças, incentivando pessoas que tinham essa visão de mudança. Você acredita que você é um visionário para a época? Eu acho que seria muita pretensão da minha parte falar que eu sou um visionário, mas eu acredito realmente que a inovação não é algo que a gente tenha que considerar grande, né? A inovação está em pequenas coisas, né? Tem um caso clássico que se conta nos cursos de administração, que é rapidinho, é o famoso caso das caixinhas de pasta de dente que estavam chegando vazias, sem o tubinho da pasta de dente dentro da caixinha. Então os caras investiram milhões num sensor de peso, então na hora que entrava uma caixinha vazia, a linha de produção parava e zeraram os erros, né? Não tinha mais problema de caixinha vazia no supermercado. E aí, um mês depois, 2 meses depois, foram fazer uma visita na fábrica e tudo mais para ver o sistema realmente em operação ali, queriam mostrar para as pessoas. E quando chegaram no gerente da área ali de operação, falaram assim, poxa, como é que está funcionando? Ele falou, não, a gente desligou aquele sensor. Por quê? Porque aquele negócio parava a linha de produção toda hora, né? Mas como é que a gente zerou os erros? Falou assim, não, a gente pegou e botou um ventilador aqui apontado para a caixa cheia ela passava batido, a caixa vazia, com o vento, ela batia fora. Então, assim, a inovação era um ventilador, não precisa gastar 1 milhão para fazer um sensor e 5 engenheiros e tudo mais. Então, é nesse sentido, né? A inovação ela está nas coisas simples, né? E eu acredito que, como eu disse no começo, né? Você ter uma relação de transparência com as pessoas, isso te ajuda, né, nessa aproximação, isso te ajuda naquilo que eu falei também de inteligência emocional, você aprende mais com as pessoas, você tem uma troca muito mais aberta. Então, nesse sentido, dizer que eu era um visionário, não digo, mas talvez diferente da maioria, pode ser. Legal, Alexandre. Olha, tinha muitas perguntas que eu gostaria de fazer, mas a gente está com pouco tempo, então eu vou fazer 2 perguntas para a gente finalizar, que é: qual que você acha que foi o momento quebrando paradigma na sua carreira? E depois eu gostaria que você deixasse uma mensagem à nossa audiência, deixando a principal lição que você gostaria de falar para o nosso público. Bacana. Eu acho que o momento quebrando paradigma para mim foi aceitar o que muita gente me falava, que é assim, cara, você é um cara da área comercial. Eu sempre neguei isso, né? E tem 7, 8 anos que eu estou na área comercial e tendo sucesso. Então, eu acho que na hora que eu aceitei isso, realmente para mim foi uma grande quebra de paradigma, porque eu neguei isso a minha carreira inteira, né? E o que eu diria para as pessoas, uma mensagem, eu acho que, primeiro, seja transparente com seus pares, seja transparente com quem está acima de você, com quem está abaixo de você, lide com transparência. Eu acho que trabalhe o máximo possível a questão da inteligência emocional, porque isso vai te ajudar, isso vai te abrir portas, isso vai te criar oportunidades. E o terceiro ponto que a gente tem que aprender agora no final, e nesse novo normal, que é resiliência, né? Então, seja resiliente, não desiste, segue em frente, que no final, se não deu certo ainda, é que não acabou, vai dar certo. Alexandre, muito obrigado. São lições de extremo valor. Agradeço também em nome de todo o nosso público. Agradeço vocês por nos assistirem. Um grande abraço a todos e continuem nos assistindo aqui na WC Channel.